Líbano, 2007, doutor em Filosofia Jurídica Moral e Política na Universidade de Barcelona, 2000, mestre em Ciências Políticas e Jurídicas pela Universidade Federal de Santa Catarina, professora do curso de Direito da Universidade Federal de Santa Maria, minha professora, pesquisadora líder do grupo de pesquisa CNPq, Laboratório de Estudos Internacionais, e também pesquisadora e líder do grupo de pesquisas sobre bens naturais do interesse público. É autora de vários livros e artigos científicos na área de direito administrativo, meio ambiente e ciência política. Área de interesse: direito administrativo, desenvolvimento sustentável, bens públicos e gestão pública. Vamos receber a nossa palestrante. Sentada, ou por ali, ou ficar em pé com o microfone. Porque ali é alto para mim, ali eu fico aqui. Tá, será que é assim? Ou ficar em pé. Aqui, bem assim. Tá bom. A luzinha do... Então, vamos ver. Isso aqui é modernidade, não é do meu tempo. Tudo bem? Boa noite, não, boa tarde a todos. O tema que eu vou passar rapidinho aqui é muito técnico, ele é muito técnico, e eu vou procurar sair um pouco dessa coisa meio chata do direito, mas é que o direito é importante, muito importante, para a vida e sociedade. Agora, nessas últimas eleições, eu comento com as pessoas mais próximas o quanto como eu observei a falta de informação mínima sobre o direito. E pessoas que teriam que ter a informação nessas redes sociais, nessas eleições, o que ocorreu assim de absurdos, de proliferação de informações que são meias verdades e que até, porque uma coisa antes de entrar aqui nos princípios, mas que faz parte dos princípios, o direito, gente, ele é formado, ele é criado, o direito surge da gente, né, da sociedade civil. Nós fizemos o direito. Quem vem para cá legislar veio porque foi eleito. Então, quem gosta ou não gosta de política, vai viver da política. E o direito posto, legislado, é o que nós escolhemos como cidadão, né? Então, é muito importante o cidadão participar. Depois, inclusive, o que está acontecendo dentro dessa casa aqui, por exemplo, da Casa Legislativa, né? Porque os problemas que se dão no judiciário e entre o executivo, 90% deles, o problema é gerado no legislativo, pelas lacunas provocadas, deixadas pela lei, para exatamente entrar em interpretações que não são isentas, né? Então, esse tema que eu vou desenvolver, que na verdade é bem teórico, mas na verdade, de uma certa maneira, ele complementa o que eu preferia falar sem microfone. Tá, fica muito baixo a minha voz sem microfone? Fica baixo? Aqui fica melhor? Vou tentar. É porque eu tenho mania de ficar, professor tem mania de ficar falando com as mãos também, né? E o coisinha é esse. Será que melhorou? Não? Não melhorou? Tá, deixa eu ficar aqui ficar de frente para vocês. Não, tá bom aqui. Se a senhora quiser ficar ali, eu vou trocando para a senhora. Quando eu trocar, eu troco o slide. Pessoal. Ah, então tá. Onde é que eu estava mesmo? Você pode não usar o microfone, fica bem perto deles. Na aula não tem microfone, né? Vou ficar aqui para ficar de frente para todos. Pronto. Né? Então tá. Questão de... Então, como eu estava falando, o direito, ele é produto, como a gente tinha falado antes também, tinha colocado,
O direito, ele nasce da sociedade, é a sociedade que vai dizer qual é o tipo de normas, de valores que devem ser regulamentados. E o direito muda porque muda a sociedade. E muitas coisas no direito estão sempre mudando em função dos novos valores, como o outro colega estava falando, a questão da honra, a questão das coisas, da educação que nós tínhamos quando éramos jovens, né? E que vai se perdendo e vai se construindo novos direitos. E aí a outra senhora perguntou como é que fica, como se tratar essas novas gerações, os novos gêneros, né? Parece que tem 72. Não sei como é que fica a certidão de nascimento lá no hospital. Mas, então, são coisas que estão acontecendo e o direito tem que legislar. Aí vai depender da sociedade, de quem somos, para dizer, epa, não é científico ou não é moral, né? O que for. Então, a questão, gente, é o seguinte. Em direito administrativo, tá? Porque em direito administrativo, que a direito administrativo é o responsável pelo funcionamento da máquina estatal. Tá? Acho que eu estou falando algo demais, né? Me cansando. O direito administrativo, ele é o responsável pela máquina estatal. Então, ele não é um direito escrito, o direito administrativo. Ele não é codificado, quer dizer, ele é escrito, mas não é codificado. É ele que é o responsável pela gestão pública. Então, é importante para o administrador e para a sociedade em si saber que as normas de direito serão construídas pelos valores da sociedade. Em direito administrativo, então, como não existe um código, como existe o Código Civil, o Código Penal, são leis esparsas, tá? Nós não temos temos compêndios agora de direito administrativo, até o Décio Medawar, eu adoro o compêndio dela. São leis todas separadinhas assim. Então, fica difícil para gerir, para administrar, quando tu não tem o código que tem a sequência ali, com o índice, né? Então, os princípios para essa área, eles são mais importantes do que a lei, tá? Para o direito civil, para o direito penal. Os princípios de direito administrativo, eles vêm, de uma certa maneira, regulamentar, através de princípios, desses valores, quem é a sociedade e quem é o representante da sociedade. Mas, no fim, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer com isso. Então, violar um princípio administrativo pode ser muito mais grave do que violar uma norma. Porque, em direito administrativo, um princípio que equivale, como eu estava falando, o Código Civil, o Código Penal, o Código Tributário e o que for. Os processos administrativos, geralmente, eles acontecem quando há uma quebra de algum princípio. A legalidade é óbvia, mas tem outros princípios tão importantes
né? Não havendo regulamentação ou lei sobre uma matéria, vão procurar na doutrina para poder fundamentar um direito, uma situação X. Se não tem a doutrina, cria-se a jurisprudência. E aí é dividido várias situações, e a súmula vinculante, por exemplo, que tem força de lei geral, né? Passando um pouquinho, Paulo, a súmula vinculante número 13, por exemplo, ela regulamentou, legislou, entre aspas, sobre o nepotismo. E aí vem a questão, por que o servidor público ele não pode contratar companheiro, cônjuge, até a terceira geração, colateral, para uma função gratificada, coisa assim, na sua gestão. É antiético, incide aí vários princípios de direito. E, para não ficar só na abstração dos princípios, o próprio STF regulamentou, tá? Com a lei 458, número 13, de 2008. Tá? Os costumes também são conjuntos de regras informais que passam a ser observados pelos agentes públicos e passam a ser obrigatórias quando houver uma deficiência legislativa. Deve ser cumprido o costume, então. Que é uma coisa que é mais pitoresca, mas é possível. Né? É possível, como o uso, por exemplo, é tradicional, por exemplo, ir numa universidade ou um setor público, onde trabalha com um jaleco, com seu uniforme. Né? Acontece da pessoa, às vezes, usar uniforme. Então, são costumes, né? Não são regras. Seguindo. Então, retomando, o princípio é todo o pressuposto de um sistema que garante e valida, tá? E legitima, e esse legitima em direito administrativo é a mesma coisa que é legal, tá? A legitimidade é a legalidade, porque presume-se que a lei nasce da sociedade, do deputado, do vereador que vai fazer a lei, e ele só está ali porque ele tem o voto nas costas dele, então é legítima a lei. Toda lei, então, passa a ser legítima. Né? Os princípios do direito administrativo são diferentes dos princípios do direito privado, porque nós temos dois grandes ramos, o público e o privado. Então, no direito administrativo, no público, existe uma desigualdade jurídica entre as partes. Tá? E essa desigualdade não dá, necessariamente, o poder, entre aspas, de sobrepor-se o administrador ao particular, mas sim a administração, que é coisa de todos, e não de um ou de um grupo do partido dos amigos. Então, no direito, há uma desigualdade jurídica entre as partes, há uma supremacia do poder público, onde a administração é o administrativo, é o direito administrativo. A administração é a máquina, feita por pessoas que estão a serviço do público, daquela comunidade, por isso que estão ali na administração, porque foram eleitos. Há uma presunção, então, de legitimidade. Todos os atos expedidos pelo servidor, pelo agente, há uma presunção dos atos da administração. O particular que se sente lesado com o ato, ele tem o dever de provar que o poder público está contrário à lei, porque o poder público ele é obrigado a cumprir, a andar conforme a lei. A lei tem que estar escrita, não pode ser presumida como o caso do particular, que faz tudo o que não tiver proibido. Não é proibido, a gente faz. Se a professora me permite, a gente costuma falar que o direito administrativo ele tem por obrigação agir somente por força daquilo que estiver escrito, por força legal. E o particular, ele
pode agir de qualquer forma, desde que a lei não o proíba. Então, se não tiver lei que vede determinada conduta de uma pessoa, ela não está infringindo ilegalmente, ela não está agindo ilicitamente. Já a administração pública, ela só pode agir em função de lei. E aí é importante que a gente observe este em função de lei, porque é na criação das leis, aqui nesta casa se legisla, se criam leis, não que não se possa haver leis, projetos vindos do executivo, né, professora? Mas normalmente o legislativo as cria, e quando as cria de forma deficiente, ou não observando os princípios do direito e as regras já existentes na legislação, nós viemos a ter problema. E aí, quando nós temos uma lei deficiente ou um ato praticado pela administração pública, que ele contraria um dispositivo legal ou um princípio destes, que a professora logo mais vai trazer para nós, a gente incorre naquela situação ali de que nós temos que provar, e provando pelos princípios, ou seja, principiologicamente, ou baseada num texto de lei já editado, a gente pode ter a reversão daquele ato, ou de ofício, espontaneamente, ou, sendo necessário, utilizando-se da via judicial. E a importância da informação da sociedade, das pessoas estarem bem informadas, porque muitas vezes passa batido um ato que não está de acordo com a lei. Na esfera federal, se tem leis federais, a arguição da inconstitucionalidade, né, da lei. Na esfera municipal, por exemplo, aí precisa realmente haver uma motivação de alguém, de um órgão, até de alguém do povo, né? Como no caso dos poderes, que a gente vai ver, dos princípios mais adiante que a gente vai ver. Então, vamos lá, seguindo. Então, essa questão do direito administrativo não ser codificado, isso é uma coisa bem problemática, porque, às vezes, pode causar insegurança jurídica, né? As funções sistematizadoras e unificadoras de leis em outros ramos desempenhadas por códigos, aqui, no caso, cabem os princípios, tá? Que são os principais, são 5 princípios que eu vou desenvolver daqui mais um pouquinho. Então, esse é um clássico do direito administrativo, né? O Celso Antônio, ele diz que violar um princípio é muito mais grave do que violar uma norma, porque uma norma é uma norma que diz respeito a uma situação concreta, objetiva X. Um princípio, ele tem a ver com toda uma escala de valores. Ele é muito mais amplo e sutil. Então, é muito importante observar os princípios. E esses princípios, no caso, de direito administrativo, mas vale para tudo, né? Os princípios morais, da família, essas coisas todas que passa a incorporar o caráter do indivíduo e que também depois poderá ser um agente público. Tudo tem a ver com aquela ideia inicial de família. Então, é a mais grave forma de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, conforme o escalão de princípios violados, porque representa a insurgência quanto todo um sistema, subversão dos seus valores fundamentais, é o que eu tinha dito. Então, um princípio ele está eivado de valores num determinado momento da sociedade. Bom, esses princípios, eu acho melhor, Paulo, passar para o limpa, porque isso aí vai reprisar, até a gente pode voltar quando chegar no princípio da legalidade. Só ponha então um pouquinho para mim dar uma explicadinha ali. Retoma. Não, tá, então tá bom aí. Os autores, eles criaram uma... Engraçado que no meu slide, no meu computador, sai mais coisas do que aqui. Eu acho que Muda o formato. Muda o formato, mudou. Não apareceu o link para as primeiras letras de cada princípio. Né? Aí você vai ter o link de cima para baixo. Então, assim, ó, os 5 princípios fundamentais: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A boa-fé e decorrência.
Então, se a gente pegar a primeira letra de todos eles, vai estar limpe. Então, o limpe, que é fácil de gravar, isso toda pessoa deve saber, todo cidadão deve saber que o administrador público ele tem que agir conforme esses princípios do limpe. Né? Esses princípios eles estão regulamentados primeiramente na Constituição, tá? E também em leis infraconstitucionais, que nós vamos ver na sequência. Então, o primeiro princípio da legalidade, se o Paulo puder passar ali, por favor. Ou me dá, que eu agora eu empreendi. Né, o princípio da legalidade. Paulo, deixa eu passar. Tá, deixa aí, eu vou pegando. O princípio da legalidade. O princípio da legalidade, ele é decorrente do Estado de Direito, porque ele representa a subordinação da administração pública à vontade popular. Presume-se que a lei, né, ela nasceu da vontade da população e foi regulamentada, foi criada a lei através do legislativo. Quem faz a lei é o legislativo. Então, o legislativo ele tem legitimidade das urnas, da vontade popular. Então, deriva do Estado de Direito, que é o Estado de Direito é quando há democracia. Se nós não tivermos um Estado de Direito, nós estamos num outro regime que não democrático. Então, se não houver democracia, não tem eleições, não tem representação, e aí a coisa fica difícil, né? E aí, o que é mais importante, o administrador só pode praticar atos previstos em lei, é o que a Franciele estava falando agora. Só pode praticar o que tiver previsto em lei. Se não tiver lei, é ilegal. Diferente como é para nós. Tá? Se não houver uma lei que dê sustentação a uma ação do poder público, ele agir é ilegal. Ele não pode criar lei, ele não pode criar lei. Né? Então, o silêncio legislativo, a falta de lei, implica em proibição. Ele não pode agir. A função administrativa, então, ela é pautada na lei e não na vontade do administrador. Ele pode ter até boas intenções, mas precisa da lei. E aí a própria Constituição regulamenta, ó, no artigo 37, ipsis literis, tá? A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes, estadual, federal, municipal, obedecerá ao princípio do limpe, da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O princípio da eficiência ele foi acrescentado agora a partir da reforma constitucional, que a gente vai falar mais na frente também, que é um princípio muito importante. E é bom que todos saibam também da existência dele. Porque a quebra de quais desses princípios pode promover ação de improbidade contra o administrador, pode haver processo administrativo, e aí vai. Né? Problemas nas licitações. Então, o artigo 5º diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. E o inciso 2º diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Tá? E a administração pública somente em virtude de lei. Também um comentário. Sim. Um exemplo que aconteceu aqui está a questão do transporte público. Então, alguns vereadores questionando, né, o porquê de não ter uma linha urbana em Itaara. Porém, os mesmos não fizeram uma lei para isso. Então, conforme a professora falou, a boa intenção do vereador é resolver o problema. No entanto, não há uma base legal, não existe uma norma, uma lei para que isso pudesse acontecer, né? Os parâmetros que em cima das quais seria feito um processo licitatório para a concessão das linhas. Então, muitas vezes existe a boa vontade de sentar na tribuna, falar que não tem ônibus, mas não existe uma lei regulamentando. A boa vontade, a vontade de querer fazer, não está acima da lei. Então, não adianta nada, as duas coisas que não se comunicam, né?
Então, E o essa direito parte- administrativo não permite. E é essa parte que é importante ser dado divulgação, para as pessoas saberem. E até colocar em xeque o próprio discurso de quem fala, sem saber o que está falando. Né? Porque fica o dono da voz, tem uma boa erudição e coloca em xeque. Tá, e aí? Cadê a lei? De boas intenções, né? Então, todos seguindo lá. Até, professora, a senhora me permite, isso é um caso prático de atuação, né? O artigo 37, ele fala também, depois ele vai discorrendo uma série de incisos, e agora a gente recentemente estava vivendo esse conflito do concurso público aqui em Itaara, da necessidade de concurso público, já que fazia muito tempo que ele não acontecia. E eu trago aqui uma experiência vivenciada em São Gabriel da Cachoeira, no norte, lá no Amazonas, onde nós vivemos. Então, lá a prefeitura tinha por hábito a contratação sem nem o processo seletivo simplificado, tampouco o concurso público, que há muito não se via. Os professores eram contratados, pasmem, e eu sei que vocês vão rir, de março a dezembro. E essas contratações, eles só recebiam salários de março a dezembro. No período de férias, o professor não recebia salário. Estes professores atuavam na rede municipal e estadual de ensino, então não era só escolas municipais, mas também as estaduais, há 10, 12, 15 anos neste formato indevido. Então, assim, e a população, por ignorância, achava que a administração pública, o bonzinho do prefeito, estava fazendo um bem, porque, afinal de contas, eu te dou uma oportunidade de emprego, infringindo inúmeros princípios, dentre eles o da impessoalidade, porque eu ia lá e via, eu gostei da professora Jalusa, vou contratar a professora Jalusa. Não houve um processo seletivo para saber se a professora Jalusa ela foi aprovada ou não num concurso de provas ou provas e títulos. Simplesmente eu contratava a professora Jalusa, o João, o Pedro, a Maria, vai trabalhar assim. Ao fim e ao cabo, o que acontece com essa administração? Eu tinha mais de 270 processos ajuizados contra eles, porque a lei diz o quê? Que o contrato sendo ilegal, ele é nulo, e sendo tornado nulo, aquele trabalhador ele tem direito a receber o FGTS. Não tem direito a receber a multa fundiária do FGTS, mas tem direito de receber, sim, o 8% relativo ao FGTS, mais consectários, que seriam diferenças de dias trabalhados, proporcional de 10º e férias, caso não tenha recebido. Então, tem uma série de implicações que a gente vai ver que, quando não se observam os princípios, principalmente o da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, nós temos problemas. E eles tinham a audácia, os seus procuradores jurídicos, de colocar como tese de defesa que aquele problema era daquele gestor que passou. Ou seja, eles esquecem que a administração pública, professora, ela se mantém no tempo e espaço. Pouco importa quem é o administrador que estava à época. Não é uma responsabilidade direta dele, é uma responsabilidade direta da administração pública. Então, é importante que nós conheçamos os nossos direitos aqui, por isso é tão importante esta palestra dessa tarde, para que a gente, como agente da sociedade, possa, assim, quando alguém prometer algo, ou falar alguma coisa aqui, Tu tem ou lá, direito a isso, só um tem pouquinho. legalidade para isso, tem Exato. condições de arcar. Perdão, uma pergunta lá no final. Só uma dúvida. O executivo, o Poder Executivo não poderia ter feito um projeto de lei? Do transporte público? Sim, poderia. Então não podemos culpar só não. Acho que o Executivo tem que... Que a Casa Legislativa, tendo o potencial e tendo também a prerrogativa de também fazer leis, reclamava junto ao Executivo, né, que não, para a população que não teria transporte escolar. Uma coisa somos nós reclamando. A gente não pode fazer isso. Mas a casa tinha condições de não dá para É esperar... uma função típica, né? Não dá para esperar nem de um e nem de outro aqui, né? Eu acho que os dois... É, porque o correto é o legislativo legislar e não passar para o executivo, porque depois o executivo pode estar extrapolando os seus próprios direitos, né? As atribuições As atribuições. aqui, elas são menos atribuições. O Executivo, além disso, ele toca a cidade, em todas as suas expressões. Poderia fazer, né? Mas é muito mais tranquilo, dentro da função típica da Câmara, trabalhar em cima desse projeto. É um projeto longo, extenso, né? Que faz levantamento.
E é importante Peitara, hein, gente? Muito importante. Vai ficar uma cidade... Porque ficou emancipada de uma hora para outra, sem uma infraestrutura. E a gente tem que correr atrás da máquina, né? O que o senhor... Daí dá para ver que é um conluio de incompetência, né? Ambos, né? Está na hora de romper, né? Graças a Deus, tomara que a gente tenha liberdade para continuar, né? Liberdade para a gente continuar falando, né? Podemos falar. Só uma pergunta. A senhora acabou de citar que Itaara é um município novo, e realmente é muito novo, né? Como, nesse caso, não teria alguma ferramenta, algum artifício, porque o município novo não vem com um conjunto de leis prontas, né? Sim, O legislativo teria que formar cada uma delas. Não teria nenhuma ferramenta, um recurso do executivo para acelerar alguns processos? processos já existentes ou Por exemplo, esse do transporte, né? A cidade é nova, não tem leis para isso. Não se legislou sobre isso ainda. O executivo, vendo a demanda, mas vendo também o legislativo cheio de demandas, né? Ele poderia ter uma ferramenta, alguma coisa que poderia acelerar isso, ou simplesmente tem que aguardar as demandas dos legislativos primeiro? Eu comecei a entender, estava entendendo de uma maneira e agora também de outra maneira o que você estava falando. Eu já ia te dizer o seguinte, a gente tem mania de querer o pai tomando decisões, é o executivo. O papai vai lá e toma decisão, dá martelada ao executivo. E a gente está numa sociedade democrática, a gente tem que saber cobrar dos órgãos certos o que tem que ser feito. Agora, a necessidade de Itaara, a necessidade desse serviço poderia até justificar uma ação do executivo, o que tecnicamente não é mais correto, né? Porque senão a gente vai começar a cair sempre naquele erro de o papai do executivo resolve. Aí fica sempre aquela cumplicidade entre esses... Seria assim, por exemplo, se nesse assunto, né, se o prefeito Paulo, se Deus quiser será, vai lá e faz um projeto e resolve que vai fazer uma licitação e colocar uma linha de ônibus, que vai lá nos Minelos, vai lá no Imbicuí, vai em todos. Eu coloco. Aí depois entra o próximo, daí não virou um projeto aqui da Câmara, não foi aprovado pelos vereadores, não virou um projeto de lei. O próximo prefeito resolve que aquilo não serve para o município. Como tem muitos, às vezes tem projetos maravilhosos em muitos lugares, que o prefeito simplesmente, para fazer diferente ou não fazer igual o último, simplesmente corta. Às vezes, até independente se a população está satisfeita, se gosta, se é bom, ele aí corre esse risco, né? Do prefeito, por exemplo, um projeto que é bom para a sociedade, como não virou lei, o próximo prefeito corta, poderia ser assim, tem que ser lei para ficar vitalício. Por exemplo, não importa o prefeito que entrou, mas o projeto se mantém, é isso? A lei tem que ser promulgada, a lei tem que se transformar, sair do projeto, sair do papel. Mas se Lula tirou Bom, aí... tudo que o Bolsonaro fez. Lá ele pode, né? Não, lá ele pode, lá é diferente. Lá é diferente. Lá tudo é diferente. Tudo. Executivo, legislativo, judiciário, tudo diferente. Na realidade, Mas aí tem também os dois supraprincípios do direito administrativo, que é o interesse, a supremacia do interesse público sobre o privado, né? E do interesse público. Então, se o público, se é do interesse público, aí pode o executivo dar um canetaço. Justificaria, né? Justificaria. Mas teria que checar e ter sustentação da necessidade. E tem, né? Isso não é difícil de observar. Princípio da legalidade. Aqui. Outro princípio importante é o da impessoalidade, que é o dever de imparcialidade na defesa do interesse público, para evitar discriminação e privilégios. Aquela coisa dos amigos. Vamos fazer calçamento ali, porque ali... Tem vereadores. Tem vereadores, amigos, né? Então, é proibido a promoção pessoal. Tá? E depois a lei vai estipular os detalhes. O administrador deve evitar tomar decisões com base nas suas preferências pessoais, partidárias, para evitar sentimentos de perseguição, porque só que isso é teórico, né? Porque vai acontecer sempre. Se ajudou num, não ajudou no outro, então é a questão de partido. Ali, o artigo 37
da Constituição, ele também é claro, a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. Isso aqui é o mínimo que quem exerce uma função pública, seja em qualquer órgão, executivo, deve ter a obrigação de fazer isso para sair o povo da ignorância. De falar tanta bobagem, dizer tanta coisa que não está de acordo, até esse vereador que falou aqui que ia botar o ônibus, não sei onde. Então, o caráter educativo, informativo e de orientação social, dela não podendo aparecer, né, nomes, símbolos ou imagem daquele que promove a ação, né, do prefeito, do presidente, da Câmara, para evitar esse tipo de coisa, como, por exemplo, a Bolsa Família, né, já tem o carimbo do PT, e coisas assim. Então, deve-se evitar identificar um programa com uma sigla partidária. Né. Outra lei importante ali é a Lei 9784, de 99, que é o processo administrativo disciplinar. Ele diz que a administração pública deve obedecer, dentre outros, os princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa contraditória. Então, a lei constitucional e infraconstitucional, ela é clara em dizer da importância de seguir esses princípios. Então, é importante que o agente público, seja de qual esfera, e a sociedade civil conheçam a existência desses princípios. Um outro princípio importante é o da moralidade. Aqui tem uma questão teórica para estudante de direito, né, da questão de Kelsey, a questão da moral e da ética, não é o caso. Então, a Constituição diz que todos são iguais perante a lei, né? Qualquer cidadão é parte legítima para isso aqui é importante, gente, para propor ação popular que vise anular um ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada a má-fé daquele que denuncia, isento de pagar custas judiciais ou ônus de sucumbência. Então, se qualquer um do povo encabeçar uma ação popular denunciando a quebra de um princípio qualquer desses pelo administrador, tá, ele pode fazer essa ação popular e não vai ter o ônus no processo. Tá. Muitas vezes as pessoas se calam porque vão ter despesa no judiciário para entrar com uma ação. Nesse caso, da ação popular, do que diz respeito à moralidade, não. Tá? Então, de novo, artigo 37, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes obedecerá ao princípio da legalidade e impessoalidade, LIMP, tá? Impessoalidade, publicidade e eficiência. Tá? E também, outro exemplo de artigo da Constituição é o crime de responsabilidade do presidente da República, né? Por improbidade administrativa. Então, a improbidade administrativa ela é passível de ser denunciada em todas as esferas. E o crime de responsabilidade também. Outro princípio é da publicidade. É dever de publicidade oficial dos atos a transparência. Tá? E aí vem umas discussões o que é, onde que tem que ser colocada essa publicidade, onde que tem que ser público isso. Né? No Diário Oficial da União, no Jornal da Cidade, na Voz do Brasil, né? Qual é o órgão oficial? Então, é o Diário Oficial da União no caso de questões federais, né, gente? Então, aí a gente vai na escala de normas, aquela da pirâmide de Kelsey, né, Paulo? É assegurado a todos o acesso à informação,
resguardando o sigilo da fonte quando... Então, aqui outra coisa importante que também, para não dar tiro na água, né, é saber o seguinte, que a informação, a publicidade, ela é obrigatória, é dever do administrador. Porém, tem também o direito ao sigilo, em algumas exceções, aí é exceção, a regra. Porque tem direito é assim, né? Tudo tem exceção. Nada é sempre a mesma coisa, tanto mesmo porque a sociedade muda e também porque tem situações que são atípicas, né? Então, é assegurado a todos o acesso à informação, resguardado o sigilo de fonte e também o sigilo de algumas questões, como no caso, por exemplo, de uma sociedade que esteja em estado de sítio, para evitar, em estado de defesa, que tem questões que são sigilo, que não devem ser divulgadas para evitar o problema de não conseguir atingir os objetivos, né? Então, todos têm direito de receber dos órgãos públicos a informação também a seu respeito, como particular, e aí a Constituição também criou um instituto do habeas data, né? Habeas data como é que eu vou dizer, é um instituto de direito que permite a qualquer pessoa chegar lá antes era no SNI, agora não tem SNI, mas é chegar no setor que ele acha que pode ter cadastrado alguma coisa sobre ele, vai lá perguntar e eles são obrigados a dar um atestado, uma declaração. Tá? Então, aqui o STF decidiu que a Voz do Brasil não é instrumento de publicidade de nada, tá? É só um programa de divulgação oficial, não é oficial. Outra lei importante é a Lei 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação. Essa lei é relativamente nova, de 2011, tá? Que ela regulamentou, então, o acesso à informação dos órgãos públicos que estavam já previstos no artigo 5º da Constituição e que até então estavam sem uma lei que obrigasse o poder público a fazer, né? Então, agora, até então, o poder público, em não publicando, era relevante. Até agora, com a lei de acesso à informação, já não pode mais. Tá? Ficou mal ali a formatação, né? No meu também, eu não sei o que é. Bom. Não. Tá. Esse princípio, gente, da eficiência, ele é moderno, tá? Ele veio para criar na administração uma ideia, entre aspas, de semelhante ao setor privado, na gestão. Então, quando se vai administrar a coisa pública, a qualidade, a competência, a finalidade, a eficácia é importante. É levado em consideração como é para um administrador privado. Tá? O lucro para o administrador privado também é importante para a administração, para o administrador no sentido, entre aspas, porque não se pode falar no lucro nessa história, porque pode pensar que é o lucro para o administrador, mas é para a administração. Por exemplo, ali tem um exemplo do hospital. Itaara antes era um distrito, né? Então, por exemplo, Santa Maria, o prefeito de Santa Maria resolve que tem que fazer um hospital, não sei, aqui. Aí o subprefeito daqui e o subprefeito de Três Barras, um outro distrito que tivesse ali, cada um faz a sua licitação, né, para fazer o hospital, e o prefeito de Itaara consegue o subprefeito, um tempo que existia, um subprefeito consegue um preço mais barato. Então, esse custo melhor vai ser bom para a própria gestão. Então, não tem que haver aquela desperdício das obras públicas, porque é público, porque eu tenho a gestão do dinheiro, então eu posso gastar com o que eu quero. A eficiência no serviço tem a ver com a qualidade e competência. Tá? Mas também com a transparência, a moralidade, a efetividade e economicidade. Tá? Não tem que botar, por exemplo, o que é mais
vagabundo, botar um teto mais barato, não é por aí. O melhor serviço, a melhor qualidade com o menor preço. Para isso a licitação. Normalmente não acontece. A maioria é superfaturada. Vem lá daquela questão que o senhor estava falando, da família, né? do caráter das pessoas. É o caráter. E aí a guerra que virá no futuro, o que está acontecendo. O bem e o mal, a direita e a esquerda, são valores, princípios que a gente recebe em casa e que outros não recebem, né? E um administrador que não recebeu vai lá, vai administrar, a gente vai entregar o ouro para o bandido, e a gente entrega, né? Alguns que não têm orientação do que é uma gestão pública, né? Então, aqui no caso, nesse exemplo, foi a questão da minimização dos custos, mas não sempre, não necessariamente, né? Uma coisa que o Taara está fértil, né, nas possibilidades, praças, serviços públicos, pavimentação, iluminação, tudo o que deve ser feito com a máxima eficiência, eficácia e que resolva o problema, né, não gere outros, como a violência, por exemplo. Porque eu andei por vários lugares aí, e eu tenho uma coisa que eu cheguei a uma conclusão. Quanto mais desorganizado o ambiente, mais propício à violência. Tá? Seja ela qual for. Porque é na confusão que se dá várias distorções. E ao passo que a coisa que, quando ela é organizada, o desorganizado aparece, o sujo aparece, o pó aparece. Então, isso aí é uma... comecei a delirar. Bom, o princípio da boa-fé, eu me divido. O princípio da boa-fé, ele é ele se complementa, né? Ele se complementa com a moralidade, a lealdade, o antinepotismo e a súmula vinculante, aquela lá do nepotismo, né? E a do PAD, do processo administrativo disciplinar. Então, no direito administrativo, o princípio da boa-fé encontra ampla acolhida legislativa e jurisprudencial, além de estar albergado constitucionalmente no artigo 37, que esse é um artigo que todo o administrador público deve conhecer, tá? Que é o capítulo que trata na Constituição da administração pública. Então, o que é na Constituição é importante todos saberem, porque a Constituição é pequenininha e está tudo ali. E tudo que está na Constituição tem que estar na lei estadual e na lei municipal, né? Então, conhecendo a maior, a gente deduz como deve ser a menor. Então, não tem como o legislador fazer errado se ele segue o modelo federal, né? Professora, a senhora me permite um exemplo do princípio da boa-fé? Também, né? Não vou trazer nenhum exemplo de Itaara, vou trazer exemplos de fora para a gente não incorrer, porque a gente sabe que a gente está sendo ouvido aqui. Se fôssemos buscar a infringência de princípios aqui, acharíamos muito, mas não é esse o mote, não é essa a intenção. Mas também lá, no Amazonas, eu me deparei com uma situação, eu estive lá em 2015, então ajuizei essa ação em 2015, um particular, um empresário da cidade, trabalhava com essa parte de impressões de documentos, né? E foi contratado indevidamente pela administração pública para fornecer planilhas e toda sorte de impressos para as secretarias de saúde e secretarias de educação. Isso foi em 2013. Contratou, a administração pública, para variar, contratou sem o processo licitatório devido, pediu o profissional, né, o empresário, fez o serviço, apresentou o serviço, entregou os produtos que foram requeridos, à época R$42 mil, e ele não recebeu, né, por óbvio. E qual foi a alegação do município para dizer que ele não iria receber? Não tinha licitação. Então, se não tinha licitação... Ele ajuda boa fé. Né? Ele não iria receber. Mas, novamente, pasmem os senhores. Em 2015, eu me deparo com essa situação, entro com uma ação no judiciário, e aí nós temos um segundo problema de boa-fé. O juiz daquela comarca, ele tinha uma relação muito próxima com o prefeito municipal.
o novo prefeito municipal, porque já havia mudado a gestão. Os argumentos da defesa, como sempre, o prefeito atual, o Joãozinho, não deve nada, isso aconteceu na gestão do Pedrinho, então quem tem que pagar é o Pedrinho. Isso é argumento de defesa. Ridículo, mas é. Né? E o juiz da comarca, então, tendo uma relação de muito boa-fé com o prefeito municipal, que também não pagou pelos serviços em que a administração pública usufruiu, porque os produtos foram efetivamente entregues e foram utilizados, o juiz indeferiu a minha ação, julgou improcedente a minha ação. Eu apelei para o Tribunal de Justiça do Estado, porque era um absurdo completo, era o segundo absurdo dessa situação. O Tribunal de Justiça reverte a decisão e manda, sim, pagar. Por quê? Porque houve boa-fé daquele que contratou. Deveria ele saber que não poderia entregar sem que tivesse um empenho? Deveria ele saber. Mas teria a obrigação de saber a administração pública que não licitou, não empenhou. Então, a gente tem a questão da boa-fé sendo infringida de forma direta. E isso eu não vou citar um caso que aconteceu aqui no município, né? Inclusive, a gente se utiliza até do problema hoje, tá? A gente está utilizando aqui um problema muito parecido com esse, a ausência de licitação para aquisição de bens e serviços pela administração pública. Então, se nós temos essa qualidade de administração pública, imagina inovar criando possibilidades de contratação público-privado. Quando tem pessoas de tão baixa qualidade, como é que tu vai fazer uma contratação público-privada? Poderia ser muito... A questão do transporte poderia estar resolvido, sem precisar de grandes coisas. Mas fica complicado, né? A parceria público-privada é uma coisa que dá resposta a muitos problemas da administração pública. É o que o prefeito de São Paulo faz, né? Faz crescer, faz desenvolver, porque ele faz parceria. E a Europa, ó, há 500 anos, eu fui para lá em 96, já existia isso em 96. Tem que fazer isso. Governador? Principalmente os contratos, né? Tem que ver. A boa-fé, então, é muito mais do que um princípio norteador da máquina pública, ele é um estado de ser do próprio agente. Aí vem a questão do caráter, né? Novamente, no exercício da função inerente do cargo, né? Resultando num estado de confiança e segurança jurídica entre os administrados, porque se não é culpa minha, é culpa do outro que passou, é muito fácil, né? Só que não é por aí. Tem que caracterizar juridicamente isso para eles entenderem e eles serem desmascarados pela própria lei. Para de discurso. Para de ficar mentindo deslavadamente. Para aí. Por que mente? Porque as pessoas são mal informadas. Infelizmente é assim que está. As pessoas não sabem dos seus direitos, não sabem do direito do outro. É muito lamentável, sabe? E aí, a título de conclusão só, retomando a questão por que são usados, para que são usados, né, e a importância de saber dos princípios, é exatamente para o administrador, para aquele que está na máquina pública, né? Dominar esses princípios é fundamental porque você realmente realiza um trabalho íntegro, eficaz, benéfico e consolidador. Quer dizer, tu poderá continuar porque tu vai fazer por merecer. Né? Pelo teu trabalho, não pelas bolsas que tu dá, né? Família, etc. Dentro da esfera pública, ao se tornar um servidor, é crucial ter em mente que o seu trabalho é mediar os interesses da população e da máquina pública. É mediar os interesses, tu não é o dono da máquina. Né? Mas tu tem a obrigação de fazer o vínculo entre a necessidade e a possibilidade, né, de realização. Então, o dever é assegurar que os direitos das pessoas sejam respeitados. E as pessoas também têm que saber que, se não for respeitado, elas podem exigir. A publicidade, por exemplo, através da publicidade. Ao mesmo tempo, também é a obrigação do administrador ser eficiente na gestão dos recursos que estão ao seu alcance para preservar o funcionamento eficiente do poder público, né? Então, cada um desses princípios é determinado para aproximar a administração da população,
para aumentar a transparência sobre ela, para garantir os direitos iguais a todas as pessoas e não só um grupo, e possibilitar uma gestão cada vez mais eficiente. Apesar de que, às vezes, alguns grupos merecem mais do que outros, né? Mas tem uns que não merecem mesmo, vou te dizer, que só querem mesmo ganhar e não tem moral para... os problemas que foram criados pela essa gestão aí da dependência, né? Eu coloco, às vezes, para meus alunos, agora eu vou falar um pouquinho, tá? Eu coloco, às vezes, para meus alunos o seguinte, eles adoram as benesses do Estado, então eu comparo muito o Estado com um pai protetor e autoritário. Então o pai chega e diz assim, ó, toma mesada e chega em casa às 10 horas. Tá? Gasta a mesada e, se tu não chegar em casa, eu te tiro a mesada. Então, eu te dou Bolsa Família, eu te dou Bolsa Gás, eu te dou... Se tu não te comportar direito e não votar em mim, ad perpétuo, eu te tiro. E eles adoram isso. Adoram isso. Ou seja, no momento que tu está aceitando a benesse, tu está sendo escravo. Eles não têm a noção da importância da iniciativa privada, da importância dessa parte do privado para a sua própria sobrevivência. Então, enquanto o pai pega o rei, comporta, tira a bolsa, tira o salário. E a mesma coisa agora, a tal da greve, né? Deu uma discussão lá num grupo, a greve dos professores, porque a universidade não dá prejuízo à União, né? Não pode haver prejuízo à União. Então, não vai haver greve, porque não pode haver aumento de salário, porque pode prejudicar as contas do governo, né? Então, é uma negociação, tem que haver uma negociação. Mas e qual é o objetivo do instrumento greve? Bom, eu faço greve se não cortar meu salário. Se cortar meu salário, eu não faço greve. Aí eu pergunto, a greve é um direito? O que é? Se é direito, está regulamentado, não pode cortar salário. Então, eles ficam num nó, o pessoal do sindicato não sabe. Eu não sou sindicalizado, nunca fui, não serei, porque para quê? Se eu posso entrar com processo depois pedindo isonomia, eles que percam o salário deles, né? É barganha, né? Qual o poder de barganha? O poder de barganha. Por que isso me beneficia ou que isso me prejudica? Então não é ideológico. Não é para defender o não, direito. Benesses. O Lula o Bolsonaro deu quanto por cento de aumento para vocês? Nada também. Nós não temos aumento desde 2000. Mas qual é o aumento que o Bolsonaro deu para professores? Desde 2000 e... Não os universitários. Não, aí eu não sei. Não, eu o federal não só. entrou? Eu só sei dos federais. Tá. Porque eu vi alguma coisa falando sobre aumento. Eu só sei, eu não estou ligada muito nas outras... Eu só gostaria de perguntar, diante do que a senhora expôs, como especialista em administração, como a senhora se sente diante do que está acontecendo hoje a nível federal, estadual e municipal, do não cumprimento, do não seguir essas normas, a maioria delas? Como é que a senhora se sente como especialista em direito administrativo? Olha, para manter o padrão, o nível, eu me sinto ultrajada, né? É como dar um tapa na cara toda hora. Eu era muito de assistir as notícias e acompanhar, sabe? Não dá mais, porque cada absurdo, cada coisa... E se a gente vai falar, tu ganha um estigma, sabe? Um estigma de ser direita. Tá, e daí? Qual é o problema? Não é democracia? Mas não pode, tem ambientes, tem lugares que tu não pode ser. Eu me sinto louca para ir embora desse país, por exemplo. Ou começar do zero, vir ajudar a Itaara, morar aqui, que nós temos propriedade aqui também. Morar aqui e começar. Mas para isso tem que ter uma sociedade. E é lá no meio do mato, nossa propriedade. Graças a Deus. Silêncio. Mas Obrigada. Eu penso que essas palmas é para a senhora vir morar em Itaara, lá no meio do mato. Professora?
por favor. Da professora Jalusa. Desculpe a informalidade, que a gente, convivendo com alunos, com jovens, a gente vai ficando mais informal. Convidá-la aqui para fazer o agradecimento. Puder vir Para aqui. receber o teu prêmio. Ah, tá, tem prêmio. Ah, no pé tem premiação. Então não poderia deixar de ser diferente, agradecer a professora Jalusa. Tive contato no primeiro e segundo semestre lá do curso de Direito. Eu sempre numa saia justa, né, Paulo? E muito feliz ela ter aceito, ter disponibilizado o tempo dela e a importância dessa palestra, a colocação dos conhecimentos necessários para aqueles que querem ser futuros gestores. É uma situação, é uma legislação difícil, né, como foi colocado pela professora, não existe um código específico, é quebrado em várias leis, não é fácil, nem para quem fiscaliza e nem para quem trabalha na execução das leis. Então, agradecer de coração, obrigado pela palestra, a professora Jalusa me ligando durante toda a semana, perguntando qual seria a melhor abordagem, o formato, e o maior interesse e o carinho que ela teve conosco pelo nosso convite, e também por ainda ser moradora de Itaara, né? Graças a Deus, é o Agora lugar que também, salva Santa Maria e Itaara. né? E, então, eu queria convidar o nosso amigo Nelson da Lasta, tá? Para entregar uma singela lembrança, para materializar essa gratidão que nós estamos tendo com a senhora. Muito obrigado. Obrigada. Eu só queria dizer para a senhora se sentir incentivada a não desistir do seu trabalho, que vai ter jeito, se Deus quiser. Amém. Obrigada. Pessoal, nós temos mais um intervalinho para o cafezinho agora.